os artigos 389 a 395 da Confissão. Inicialmente, menciona-se que os artigos 389 a 395 guardam referência com os artigos 348 a 354 do CPC de 73. A confissão, nos termos do artigo 389 do novo CPC, é a admissão por uma das partes da veracidade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. Pode a confissão ser judicial ou extrajudicial, somente podendo versar sobre bens disponíveis. De tal forma que se verifica no artigo 392 do novo Código de Processo Civil a ineficácia da confissão, quando realizada por aquele incapaz de dispor do direito a que se refere o direito confessado. A confissão, quando na forma judicial, pode ser tanto espontânea como provocada. Na forma espontânea, tem-se aquela feita pessoalmente pela parte, ou mesmo por seu representante legal, desde que com poderes especiais para a realização do ato. É o que diz o artigo 391, parágrafo 1º. Já a confissão considerada provocada, nos ensina o artigo 391, parágrafo 2º, é aquela que se obtém quando do depoimento pessoal da parte. Neste exato ponto, cabe abrir um parêntese, porquanto da modificação cultural do processo, em que saímos de um processo totalmente inquisitorial para um processo com feições de adversarial. Tanto é que o artigo 459 do novo CPC, que trata da prova testemunhal, define que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Vemos assim que a confissão provocada pode sim ser alcançada neste modelo de processo adversarial que o novo CPC introduz no ordenamento brasileiro. Além da confissão judicial espontânea provocada, tem-se também a confissão extrajudicial. A confissão extrajudicial, prevista no artigo 394 do novo CPC, indica que esta pode ser escrita oral. Porém, quando realizada na forma oral, somente terá sua eficácia nos casos em que a lei não exija, para o objeto da confissão, prova literal. Pode-se dizer que a lei, neste ponto, mantém sua preferência pelos atos escritos aos atos verbais, em forte contradição ao expresso princípio da oralidade. Cabe também mencionar o artigo 391 do CPC, ao afirmar que a confissão faz prova contra o confitente, sem prejudicar, todavia, os litisconsortes. Esse mesmo artigo ainda dispõe que para ações envolvendo bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios de pessoas casadas ou que viviam sob regime da união estável, a confissão do cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime de casamento for o de separação absoluta de bens. A confissão, diz o artigo 393 do novo CPC, é irrevogável, ou seja, não poderá ser objeto de arrependimento, porém, é admissível sua anulação quando da existência de vícios de consentimento. Além de irrevogável, é indivisível, artigo 395 do novo CPC, o que significa dizer que não cabe à parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Caberá a cisão quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Analisada a confissão, verifica-se que não há como considerá-la prova plena e incontestável como outrora. Inclusive, a confissão rendia o adágio de rainha das provas. Nesta concepção trazida pelo novo CPC, incumbirá ao juiz valorá-la de acordo com o caso concreto, bem como em consonância com todo o conjunto probatório trazido aos autos, valorando a força probante da confissão, da mesma forma que as demais provas realizadas nos autos. Texto de Felipe Ferraro, narração de Alessandra Gauer. Até o próximo!